como vencer um dos maiores sabotadores do nosso processo de ressignificação emocional. Eu sou Emanuele, sou psicoterapeuta e minha grande missão aqui é ajudar as pessoas a ressignificarem seus problemas, seus bloqueios emocionais desde a raiz, desde a base emocional. Às vezes é a cena, às vezes é a emoção, mas o importante é que a gente vá buscar profundamente, olhando realmente para a criança interior e fazendo esse processo de ressignificação. Bom, então, primeiro passo para que a gente possa saber como vencer a insegurança, o primeiro passo é a gente entender o que é uma insegurança, né? O que é esse sentimento de insegurança emocional? O sentimento de insegurança, ele surge quando a pessoa tem uma dúvida constante em relação a si mesma. Então, ela está sempre colocando à prova, está sempre duvidando da sua própria capacidade de fazer, de resolver, de tomar decisões. Então, a insegurança é, se a gente pudesse colocar em uma frase, insegurança é a dúvida que a pessoa sente em relação a si mesma. Dúvidas de modo geral, da capacidade, do modo de agir, mas a palavra-chave da insegurança tem a ver com dúvida, dificuldade de tomar decisões. E é um estado, muitas vezes, de confusão mental. Por quê? Porque ela se sente tão confusa e com tantas dúvidas na cabeça que ela se sente paralisada. Ela tem dificuldade de tomar uma decisão, de agir de alguma forma, de fazer algo, porque ela fica pensando em tudo que os outros vão pensar, se ela vai agradar, se ela vai fazer certo, se ela vai fazer errado, enfim. É uma confusão que a pessoa só sai dessa confusão quando chega alguém e dá uma validação e diz: olha, Emanuele, eu acredito que você deve decidir por isso. Ou, olha, Emanuele, acho que você deve fazer dessa maneira. Então, o grande desafio da insegurança emocional, das pessoas que sentem insegurança emocional, é que elas sempre precisam estar sendo validadas por outra pessoa. Para tirar essa pessoa da confusão, ela precisa da validação do outro. E essa validação é como se fosse uma moeda de troca para tranquilidade. Então, eu estou tão confusa, eu estou tão insegura, estou até inclusive com medo de tomar uma decisão ou de agir de certa maneira, que eu preciso que o outro me diga: é isso aí, faz isso, não faz isso, diz isso, não diz aquilo. E aí quando o outro diz, quando o outro valida, é como se desse uma sensação de tranquilidade. Ai, que bom, alguém me ajudou ou alguém decidiu para mim. Só que aí o que vai acontecendo, gente? Quando eu fico insegura, eu preciso da validação do outro. E quando o outro me dá essa validação, eu me sinto tranquila. Qual que é o comando que eu dou para o meu sistema? Qual que é a sugestão que eu estou dando para o meu cérebro? De que eu não tenho capacidade de decidir sozinha. De que eu não tenho condição de fazer as coisas sozinha. Que eu preciso sempre de alguém me dizendo: sim, isso mesmo. Não, desse jeito não tá legal. Ai, Emanuele, acho que é dessa maneira mesmo. Então, assim, ó, quanto mais você precisa da opinião do outro e da validação do outro para se sentir tranquilo, mais insegurança você tem dentro de você. Então, se você é daquelas pessoas que precisa o tempo todo da opinião do outro, você precisa olhar com carinho para isso.
Por quê? Porque você pode ser, além da insegurança, você pode desenvolver um processo do quê? De dependência emocional. Aquela pessoa que não consegue fazer nada sozinha. Nada sozinha. Sempre precisa do outro ou dos outros. E se a gente for pensar na profundidade da nossa história, a gente precisa entender que a nossa vida é uma insegurança constante. Porque a gente não tem certeza se a gente vai estar vivo amanhã, quanto tempo a gente vai viver, quanto tempo a gente vai estar aqui. E aí eu sempre pergunto para as pessoas inseguras, né? Tá, e se você morresse amanhã, você fez tudo aquilo que você queria fazer? Ou você está o tempo inteiro cumprindo aquilo que as pessoas querem que você faça? Porque isso é uma reflexão importante para fazer. Se você não consegue se posicionar, se você não consegue se colocar em primeiro lugar por insegurança, não consegue tomar decisão por insegurança, você vai estar sempre vivendo aquilo que o outro espera de você ou aquilo que o outro gostaria de você. Então é dessa forma que eu gostaria que você pensasse a tua insegurança, a tua incerteza, a tua dúvida em relação a você mesmo. Ah, Emanuele, mas da onde vem esse processo de insegurança? Vocês já sabem, já me ouvem falar que toda a base de estruturação emocional acontece a partir dos 0, né, ou às vezes até da vida intrauterina, dos 0 aos 7 anos. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa insegura no teu presente, né, se você se considera uma pessoa insegura, eu gostaria que você olhasse lá para a tua infância. Olha lá para a tua infância. Normalmente os adultos que se sentem inseguros, eles foram crianças que não sentiram proteção e segurança dos pais. Então eram crianças que não sentiam que se acontecesse alguma coisa, podiam contar com a presença dos pais ou dos adultos de referência, não necessariamente pais. Então é um sentimento de desproteção da infância e um sentimento de insegurança que vem lá da infância. Outra causa, outra base, são crianças que foram muito criticadas. Muito. Sabe aquela situação em que tudo que você faz errado? Porque se você faz de uma maneira, tá errado por causa disso. Se você faz do contrário, tá errado por causa daquela outra coisa. Então, são crianças que passaram por um processo de criticidade muito grande. Receberam muitas críticas na infância. E também, o outro lado também é verdadeiro. O qual lado? O excesso de proteção. Sabe aqueles pais super protetores que não deixavam a criança fazer nada? Não deixavam a criança tomar as suas próprias iniciativas ou até mesmo passar pelos seus processos de frustração? Então, crianças que tiveram essa super proteção dos pais, qual que é a programação que está rodando aqui no cérebro? De que elas não são capazes, de que elas sempre vão precisar ou do pai, ou da mãe, ou de alguém, não necessariamente pai e mãe, né? Vão precisar de alguém para ajudar a tomar decisão, porque elas sozinhas não conseguem tomar decisões. Não conseguem realmente se validarem, digamos assim, né? Vão sempre estar precisando da validação do outro. Então vejam, o excesso gera esse sentimento de insegurança, ou seja, a superproteção que você viveu lá na tua história, mas também essa sensação de falta, né? De não ter se sentido protegido ou protegida pelos teus pais ou pelos adultos de referência lá na tua infância, causa esse sentimento de insegurança no momento presente.
Para ficar mais claro ainda para vocês o que é esse processo de insegurança, eu vou agora explicar para vocês quais são as características de uma pessoa insegura, para você conseguir realmente se identificar e perceber se você precisa fazer diferente, se você precisa mudar. Então, primeira característica das pessoas que são inseguras, elas têm um medo muito grande de críticas, muito medo de julgamentos e de avaliações. Então, as pessoas inseguras, elas abominam o fato de serem julgadas, de serem avaliadas ou criticadas. Por isso, na maioria das vezes, elas acabam não se posicionando. Segunda característica, as pessoas inseguras, elas têm uma necessidade constante de mostrar aquilo que elas são boas e de receber elogios e de verem e de sentirem, né, que elas estão tendo atenção. Então, as pessoas inseguras, elas fazem sim muitas coisas para chamar a atenção do outro. E ela sempre precisa estar nesse processo do quê? De autoafirmação. Ela precisa estar se autoafirmando o tempo todo. Terceiro, são pessoas que têm tendência a quererem ser perfeccionistas. Por quê? Porque elas sabem que se elas fizerem perfeito, elas vão receber elogio e não vão ter críticas e não vão ter julgamentos e não vão ter, de certa forma, avaliações negativas. Só que a gente já falou sobre perfeccionismo nos aceleradores e a gente sabe que o perfeccionismo é uma questão de visão, é uma questão de opinião. Porque o que é perfeito para mim pode não ser perfeito para você e tudo bem, tá tudo certo. Então essa é uma característica também das pessoas que são inseguras. E aí, como elas não conseguem ser imperfeitas, como ninguém consegue ser imperfeito, não, ser perfeito, perdão, elas acabam se jogando ainda mais para baixo, no sentido de se criticar, no sentido de se culpar. Elas têm também é como se fosse um costume. As pessoas inseguras, elas estão sempre na defensiva, elas estão sempre se protegendo. Então você vai falar com uma pessoa que é insegura, ela nem está escutando direito o que você está falando e ela já está querendo arrumar uma justificativa, já está querendo trazer uma explicação lógica, racional ou trazer uma desculpa. Então são aquelas pessoas que elas estão sempre armadas. Algumas pessoas já me disseram que primeiro elas desconfiam para depois confiar. Então são pessoas mais difíceis de trato, digamos assim, que elas estão sempre armadas de certa maneira. Tem uma autoestima baixa, uma autoconfiança baixa, um amor próprio baixo. É tudo que se volta, como a palavra-chave da insegurança é a dúvida, tudo que se volta para si acaba tendo o quê? Tudo baixo, baixa estima, baixa autoconfiança, baixa, tudo baixo. E eles têm muita necessidade, as pessoas inseguras, de fazer o quê? De certa forma, além de receber os elogios, as pessoas com insegurança, elas normalmente contagiam o ambiente. Então, por exemplo, né, tá numa reunião de equipe, tá decidido algo para ser realizado, digamos assim, né? A pessoa insegura, ela começa a trazer todas as dúvidas possíveis para o grupo. E aí, se o grupo tem mais pessoas inseguras, ao invés de ter-se a certeza de que vai dar tudo certo, de que as coisas vão acontecer de maneira saudável, todo mundo começa a pensar, mas será? Será que vai dar certo mesmo? Não, eu não tenho certeza disso.
acho que a gente tem que pensar melhor, entende? Então assim, ó, um grupo de inseguros não consegue decidir nada, ou tem muita dificuldade de levar adiante um projeto. Por quê? Porque antes de confiar, de ser positivo, que tudo vai dar certo, que vai talvez ter desafios, mas que tudo vai passar, não. As pessoas ficam pensando nas piores coisas, piores que podem acontecer. E às vezes sofrem por antecedência. E aí gastam uma energia gigante para fazer uma contingência de algo que só pode estar acontecendo na cabeça das pessoas. Mães, eu vejo muitas mães, ao invés de empoderar, de entregar, né, essa segurança, esse conforto assim para os filhos, elas ficam questionando, duvidando, desacreditando, e ainda às vezes no final dizem, eu já sabia que ia ser desse jeito, eu avisei. Então, se você é inseguro, se você é insegura, cuidado para você não plantar essas sementinhas, digamos assim, né, na tua família, no teu trabalho, na tua vida, nos teus próprios sonhos. Porque se você não acreditar neles, quem é que vai acreditar? Entendem? Porque as pessoas inseguras, elas têm um sentimento de desconfiança muito grande, seja em relação a si ou seja em relação a outra pessoa. Uma pessoa insegura num relacionamento é uma pessoa extremamente ciumenta, é uma pessoa extremamente na defensiva, é uma pessoa que tem dificuldade de mergulhar, de se colocar verdadeiramente numa relação, porque ela sempre tem a sensação de que ela tem que se proteger, de que ela tem que se cuidar de certa maneira. E isso vai fazendo com que você, de certa maneira, vá perdendo oportunidades, seja no trabalho, seja nas relações. Por quê? Porque essa desconfiança acaba bloqueando o contato profundo com as pessoas e também acaba bloqueando algumas oportunidades. Justamente por quê? Porque como a pessoa não confia nela mesma, como que ela vai confiar em outra pessoa? Lembra que o outro é só o nosso espelho? Então, que tipo de pessoas normalmente eu vou atrair para mim se eu sou insegura? Eu vou atrair pessoas que me tragam esse sentimento de insegurança. Para quê? Para que eu olhe, para que eu perceba, para que eu possa lidar com esse sentimento de insegurança. Essa é a grande verdade. E muitas oportunidades são perdidas em todos os âmbitos da vida, muitas vezes por esse processo do quê? De insegurança. E digo para você, gente, pessoas inseguras, elas costumam pensar e agir muito condicionadas a uma guerra interior constante. De quê? De que eu quero mostrar que eu sou boa, eu quero mostrar que eu tenho capacidade, eu quero agradar o outro, mas por outro lado, eu tenho dúvida se eu consigo, eu não sei se eu tenho capacidade suficiente, eu não sei se essa decisão que eu estou tomando é a melhor decisão que eu posso tomar. Então, essa guerra interna, ela acontece desde a infância. E veja, na maior parte das vezes, as pessoas inseguras, elas gastam mais tempo com essa guerra interna aqui, né, do quero mostrar, mas não sei se consigo, vou fazer, mas não sei se é certo, né, essa ambivalência interna, digamos assim, e que, às vezes, o tempo passa e ao invés de tomar uma decisão e de fazer o negócio acontecer verdadeiramente, as pessoas simplesmente não fazem. É aquela história, né? É o medo que paralisa, é a insegurança que paralisa. Então, ao invés de tomar uma decisão e talvez errar,
se frustrar e aprender com aquilo, porque esse é o principal objetivo, não. Eu prefiro ficar de mãos, né, de braços cruzados e esperando alguém que me diga, vá lá, Emanuele, faça, ou eu simplesmente deixo a situação passar, eu simplesmente deixo as coisas acontecerem e ponto final. Então é nesse sentido que eu quero que vocês percebam esse processo de insegurança. Porque a vida vai ficando travada, porque as oportunidades vão chegando e você, ao invés de agir, de permitir, de fluir, de viver, porque a vida é isso, são oportunidades, algumas a gente toma decisões, algumas a gente acerta, outras a gente erra, e assim a gente vai fazendo o processo. É isso que vai acontecendo no nosso dia a dia. Então é por esse entendimento maior que eu tô trazendo esse tema insegurança para vocês poderem pensar. Aí quando eu falo sobre tudo isso, daí as pessoas me dizem, tá, Emanuele, então eu tenho que ser impulsiva. Chegou uma oportunidade, eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. A resposta é não. Nenhuma justificativa é válida para nenhum dos extremos. Não precisa ficar de braços cruzados, mas também não precisa ser impulsivo e sair decidindo moda louco, né? Todas impulsivamente as coisas da tua vida. Mas o que eu quero que você preste atenção é que você pode verdadeiramente ir além do que você já foi. Ir além das tuas desculpas, ir além dessa guerra interna que você faz dentro de você. É isso que faz diferença, verdadeiramente. É você começar a olhar para você com amor, com carinho, com cuidado. E trabalhar o quê? Trabalhar a confiança em você, trabalhar a segurança em você. Só que como é que você trabalha confiança e como é que você trabalha segurança? Você indo além do teu medo, indo além da tua insegurança. Então, como que a insegurança, ela te impede de, por exemplo, ressignificar os teus problemas emocionais? Os inseguros, eles sempre colocam em dúvida se o jeito que eles fizeram o processo de ressignificação foi certo, foi adequado. E aí o que eu digo de coração, cada um sabe o que é importante para si mesmo. Eu sou uma profissional, eu sou uma pessoa que ajuda, eu sou uma pessoa que orienta, mas a tua vida, a tua história é a tua vida e a tua história. Então ninguém melhor do que você para saber como fazer e como ser diferente. Se você se sente inseguro para tomar uma decisão, tome. Por mais ansiedade, por mais dificuldade que você sinta dentro de você, se você não tomar uma decisão, você vai de novo delegar para o outro essa responsabilidade de fazer isso por você? É isso que você vai fazer? Você vai deixar, né, o volante do teu carro, o volante da tua vida para outra pessoa dirigir? Para outra pessoa tomar as decisões e fazer acontecer na tua história? Você já fez isso até agora e eu te pergunto, qual é o preço que você pagou por isso? É uma tristeza, é uma doença, é um sentimento de estar perdido, de estar desconectado de si mesmo. E isso tudo passa pelo processo de insegurança. Tudo passa por essa necessidade de quê? De ser e fazer diferente. Só que o inseguro, ele está sempre o tempo todo esperando que o outro valide. Agora, eu quero, perguntar para vocês e que vocês reflitam e pensem sobre isso. Se você quer resultados diferentes na tua vida, você precisa ter atitudes diferentes. Você precisa agir diferente. E se você agiu até agora com base na insegurança
e você não se sente satisfeita com aquilo que você conquistou, então se você quiser fazer diferente, se você quiser sentir diferente, você vai precisar fazer diferente. Ai, Manoeli, mas então agora eu vou começar a fazer tudo diferente. Agora eu vou decidir tudo, eu vou agir da forma com que eu penso, eu vou falar tudo que eu sinto, porque eu passei pelo aquecimento aí da imersão ressignificando emoções e agora sim, agora eu vou fazer tudo diferente na minha vida. Não faça isso com você. Lembra que o teu cérebro e o cérebro de todo mundo trabalha com economia de energia. Se você resolver que você vai mudar tudo de uma hora para outra, o teu cérebro simplesmente vai dizer, não vou fazer nada. Então, o que é importante? É você ir fazendo as coisas no passo a passo, amorosamente, com compaixão. Primeira coisa que você precisa entender é que assim, qual que é o grande desafio do inseguro? Tomar decisões. Então, o que é o primeiro passo? O primeiro passo que você precisa fazer é começar a tomar decisões na tua vida. Decisões pequenas que você vai se sentindo mais segura e depois vai tomando decisões maiores. E para tomar decisão, o que é importante você entender? Que nenhuma decisão é tomada para a vida toda. Cada decisão é tomada dentro daquilo que você tem de recurso, de entendimento, de maturidade, enfim, dentro das possibilidades que você tem nesse momento. Se daqui a um mês você tomar uma decisão, se daqui a um mês você perceber que a decisão que você tomou hoje não é a melhor decisão, tá tudo bem você mudar de opinião, tá tudo bem você mudar aquela tua decisão. Ai, Manoeli, mas daí eu não tenho palavra. Será que você não tem palavra? Ou será que você tem amor próprio, autorrespeito? Será que você tem autocompaixão? Entende? Porque é isso. Se você tomou uma decisão, entrei num relacionamento, daqui a um mês eu percebo que ele não é o melhor relacionamento, que a pessoa não é a pessoa que eu esperava, que eu criei expectativa. Faz o quê? Conversa com a pessoa e termina o relacionamento. Eu entrei num emprego, achei que ia ser massa, achei que ia ser muito legal, tal e tal, mas eu tô vendo que não é isso, que vai me causar sofrimento se eu ficar aqui por um longo tempo. Então decide de novo e tá tudo bem. Nós somos seres em constante mudança e transformação. E se vocês não se autorizarem a dar pequenos passos, me contem. Como é que a gente vai fazer esse processo de mudança? Porque por mais longo, por mais difícil que seja o caminho, ele sempre começa pelo primeiro passo. E eu espero honestamente que essa live de hoje seja verdadeiramente o primeiro passo para vocês. Por quê? Porque quem me acompanhou nessas lives já me ouviu falar. Nós precisamos entender os erros como uma linda oportunidade de aprendizado. Linda oportunidade de aprendizado. Se não é bênção, é lição. Então, se não é legal, se não traz conforto, a pergunta é: o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso fazer diferente a partir desse erro que eu cometi? Mas esse erro é a minha oportunidade para aprender. Eu brinco que tem muitas situações, que tem muitas vezes que a gente passa, né? Que a gente é criado por pais, que a gente passa por líderes, por trabalhos, por amizades ou por relacionamentos só para aprender o que não ser, só para aprender o que não fazer. Eu tive pais horríveis, eu tive chefes horríveis,
eu tive relacionamentos horríveis. Então olha para isso e entenda que você teve a oportunidade de aprender como não ser pai e mãe, como não ser líder, como não ser relacionamento. É justamente esse o processo. Ai, Manoele, mas eu me arrependo muito do que eu fiz no passado, eu me culpo muito pelo que eu fiz no passado, eu sinto muita mágoa daquilo que aconteceu no passado. Mas, de novo, você tomou a decisão no passado com base naquilo que você tinha de oportunidade naquele momento. Tinha de consciência naquele momento, tinha de maturidade naquele momento. Você não tem o direito de se julgar olhando para você no passado. Porque no passado você não tinha a maturidade que você tem, a visão de mundo que você tem, a clareza que você tem. Então, o que você pode fazer é ter amor por ti, é ter carinho por você, é ter autocompaixão por você. E saudavelmente é sim você verdadeiramente fazer esse processo de leveza e de autorização de sentir e de fazer diferente. Porque ficar só querendo ser perfeccionista, ser impulsivo ou irresponsável, com certeza isso vai fazer com que você não ressignifique os teus problemas, os teus bloqueios emocionais. Mas você se colocando em primeiro lugar, você se autorizando a tomar decisões e ao tomar decisões entender que você tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, você torna as coisas mais leves. Porque você vai acreditar no 50% que vai dar certo. Mas caso não dê certo, você decide de novo. Só que você já tem um jeito, um aprendizado de como não fazer, de como não ser. Essa é a verdade. Faz sentido isso para vocês? Essa é a verdade sobre a insegurança. Se você colocar, porque tem muitas pessoas, gente, e isso me deixa, de certa maneira, eu brinco com as pessoas, né? Vontade de bater na cabeça. Tem muitas pessoas que usam a insegurança como uma justificativa. Ai, eu não tomei essa decisão ainda porque eu sou um pouco insegura, daí eu preciso da tua ajuda para tomar a decisão. Até quando você vai usar a insegurança como uma justificativa para não viver a tua vida? Até quando? Né? E assim, eu tô usando a insegurança aqui, mas tem muitas pessoas que usam várias outras justificativas. Entende? Ai, porque na verdade da outra vez que eu tomei a decisão, eu tomei errada, então agora eu vou esperar alguém me ajudar para eu poder tomar essa decisão de novo. E a tua vida tá passando, e o tempo tá passando, e você tá fazendo o quê? O que exatamente com a tua vida e com a tua história? Quem está dirigindo o teu carro? Quem está escrevendo o livro da tua história? É você ou é o outro? Entende? E aí assim, ó, qual que é o benefício de esperar a validação do outro? É para se der errado você dizer, ai, mas olha, não fui só eu que decidi. Eu recebi ajuda do meu pai, eu recebi ajuda da minha mãe, eu recebi ajuda do meu parceiro, da minha parceira. E aí você justifica, porque o outro errou, tá tudo bem, né? O outro ter tomado uma decisão errada, tá tudo certo. Agora você tomar uma decisão errada, daí não pode. E a tua vida? E a tua história? Cadê você na tua vida e na tua história? Então é nesse sentido que eu quero que vocês verdadeiramente reflitam o quanto você perde de vida, o quanto você perde de conforto, o quanto você perde de leveza, deixando para o outro tomar decisão por você.
por insegurança, por medo, por sei lá qual a justificativa que você vai usar no decorrer da tua história. Olha para você, veja quanta justificativa você usa no teu dia a dia e entenda que eu não posso mudar nada para você. Ninguém pode mudar nada para você. Eu e as pessoas que estão ao teu redor, elas vão te ajudar, te dando opinião, te sugerindo, fazendo talvez, né, aquilo que elas fariam. Mas ainda assim, a única pessoa que tem a real noção do que está acontecendo dentro é cada um. Então eu posso até dar uma sugestão, eu posso falar, eu posso orientar, mas quem verdadeiramente vai fazer as coisas acontecerem na sua vida é você. E você pode dizer, mas eu não tomo decisão porque eu sou insegura. Porque na verdade a minha vida não dá certo porque os meus pais foram difíceis. Porque eu não consigo emagrecer porque na verdade eu tive uma memória emocional lá no passado, minha mãe não me cuidou. Entende? Você pode encontrar várias justificativas na tua história, mas você pode também encontrar várias ações. E quando eu falo em encontrar várias ações, é trabalhar o quê? É esse empoderamento interno, é essa confiança em você. Porque lembre sempre, gente, insegurança é igual a dúvida da capacidade. Só que por outro lado, eu pergunto para você, o que é certeza nessa nossa vida? O que é certeza nessa nossa história? Para mim existem duas certezas. Uma, que tudo muda, e duas, que a gente vai morrer. São as duas certezas que eu posso dizer para você que a gente tem na vida. O resto tudo é insegurança. E se as pessoas se sentem seguras, elas estão numa pseudo-segurança. Por quê? Porque quando você se coloca, por exemplo, num relacionamento, qual é a segurança que você tem que aquilo vai dar certo? Nenhuma. Você sabe dentro de você que o que tiver ao teu alcance, o que tiver ao alcance da pessoa, vai ser feito para dar certo. Mas ninguém é perfeito e pode ser que dure muito ou dure pouco. E tá tudo certo. O que é importante? É importante que você esteja, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja num relacionamento de amizade, um relacionamento afetivo ou de amizade, né? Que você esteja nesse local enquanto sentir conforto, enquanto for bom para você. Daqui a pouco, você decide de novo. Então, empoderamento para mim é o contrário da dúvida. É entender aquilo que está dentro de mim, aquilo que faz sentido para mim, é ouvir a voz do meu coração verdadeiramente e tomar a melhor decisão que eu posso naquele momento. Entendendo que pode ser uma decisão que vai durar muito tempo ou que pode ser uma decisão que vai durar 1 dia, 2 dias, enfim, não sei exatamente. O que importa é que vai durar a quantidade de tempo necessária para que você se sinta bem. E cuidado com esses desafios de ficar justificando. Acreditar em você mesmo. Aí as pessoas eu vi que teve várias pessoas que perguntaram, Emanuele, então como é que eu posso resolver, né? Como é que eu posso vencer a minha insegurança? A resposta é muito simples, mas é complexa. É você acreditar em você mesmo. E para você acreditar em você mesmo, você vai ter que parar de escutar a opinião dos outros. Porque cada outro é necessariamente e tem uma opinião diferente sobre você, sobre a vida e sobre as pessoas.
Então, quando eu digo que para vencer esse processo de insegurança, nós precisamos acreditar em nós mesmos, eu justamente digo que quem é você? Eu preciso perguntar para você. E essa já é uma tarefa. Vou aproveitando e já vou dando tarefa aí para vocês. Quem é você sem a interferência da opinião do outro? Quem é você? O que você gosta? O que te faz bem? O que te faz sentir viva? O que te faz sentir vivo? Quem é você sem a opinião do outro? Sem ficar olhando ou lembrando para aquilo que te disseram, para as observações que te fizeram. Quem é você? Essa é a tua essência, essa é a tua verdade interna, essa é verdadeiramente quem você é. Exatamente quem é você na fila do pão. Exatamente quem é você na fila do pão, se achando efetivamente, né? Você é uma pessoa como outra na fila do pão. Mas você precisa ter clareza daquilo que você é, daquilo que você é bom, daquilo que você não é bom, daquilo que faz sentido para você e que não faz sentido para você, entende? Porque normalmente as pessoas, a gente fica limitando a nossa visão sobre nós mesmos através do olhar dos outros. Porque uma professora lá na infância falou que eu era, sei lá, que eu não era boa em matemática, então eu vou tornar aquilo um rótulo para mim. Vou tornar aquilo uma verdade para mim. Porque a minha mãe lá na minha infância disse que eu era uma pessoa burra, porque eu era lenta, porque eu era devagar, porque sei lá o quê. Ou enfim, meus pais, os adultos, meus avós, não sei quem, enfim, da minha história, me falou que eu era alguma coisa. Ai, Manoel, mas o meu ex-marido, meu ex-namorado, a minha ex-mulher, a minha ex-namorada, ou namorado, né? Falou que eu era uma pessoa muito fria dentro do relacionamento. Então eu sou muito frio, eu sou muito racional. Na visão dele. E qual que era o 50% dele ou dela de contribuição para aquela tua frieza, para aquele teu comportamento? Porque lembrem sempre, tudo é 50%. 50% de responsabilidade em qualquer relação é tua, 50% é de responsabilidade da outra pessoa. E tudo é ação e reação. Dependendo do comportamento do outro, é a minha reação, a minha ação e a minha reação. Então existe sempre uma via de duas mãos. Então é muito fácil você ficar, de certa maneira, registrada, né, com a tua mente cheia dos rótulos. Ah, porque minha mãe falou isso, ah, porque meu pai falou aquilo, ah, porque meu chefe falou aquele outro, ah, porque meu marido falou aquilo. Chega de rótulos, chega de rótulos. Você não é a tua depressão, você não é o teu diabetes, você não é a tua tristeza, você não é a tua ansiedade. Você é sim uma pessoa para além de tudo isso. Só que o que acontece? É como se as pessoas fossem grudando rótulos, dando, né, rótulos, e a gente vai ficando com esses rótulos gravados na nossa... Eu fiz um movimento aqui do corpo, mas na verdade tudo fica gravado dentro da nossa mente. Então, a insegurança que você tem hoje, ela é uma insegurança baseada no quê? Baseada na superproteção que você recebeu? Baseada na falta de proteção que você
sentiu lá na tua infância, ou então você foi traído, foi desconsiderado, foi desrespeitado e agora você se coloca na defensiva, tudo bem. Mas a minha pergunta é, até quando você vai levar isso na tua vida? Até quando você vai utilizar isso como justificativa para não viver, para não tomar decisões, para não acreditar em você? Porque acreditar em você significa ter amor por você, ter compaixão por ti, se colocar em primeiro lugar, falar sobre aquilo que sente, entende? E sim, abandonar a crença de que a gente vai ser perfeito, de que a gente vai agradar as pessoas, de que a gente precisa dar conta das situações. Necessariamente a gente não é perfeito, a gente não vai dar conta. Sim, pura e simplesmente é trabalhar esse processo de aceitação interna, de ser quem se é, dentro das nossas condições, dentro das nossas capacidades, mas também dentro das nossas debilidades. Então, isso sim vai fazer toda a diferença. E, gente, valorizem cada pequeno passo que vocês dão, cada pequeno passo que vocês conseguem conquistar, sabe? Uma das coisas que eu vejo muito acontecendo, assim, principalmente com as mulheres, e é uma das coisas que eu gosto realmente de falar, é que muitas mulheres têm dificuldade, inclusive, de escolher roupa sozinhas. Precisa da opinião das amigas, precisa da opinião dos outros para fazer a escolha de roupa. Então, assim, ó, se desafie. Comece por pequenos passos. Tome decisões pequenas. Eu não estou falando de você revolucionar a tua vida, mas é de você dar um passo pequeno. É de você mandar uma mensagem para alguém sem pedir a opinião do outro. Será que tá boa essa mensagem? Ah, mas será? Será que eu não tinha que escrever diferente? Será que eu não tinha que falar diferente? E, gente, tá tudo bem. Até agora você precisou da opinião, da validação do outro. Porém, agora, de novo, né, com essa live, eu gostaria que vocês pudessem dar o primeiro passo de vocês. De fazer diferente. Porque, às vezes, ficou bonita essa roupa. Você nem gostou da roupa. E você sai com aquela roupa porque a outra pessoa te falou. Homens também, eu faço a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. Por quê? Porque os homens, né, às vezes tem umas mulheres mais dominadoras, mais controladoras, que querem que o marido, ou que o namorado, que o filho, sei lá o quê, que use, vista aquilo que ela quer que vista, porque aquilo fica bonito. A pessoa nem tá se sentindo bem, mas faz para agradar. E o mesmo acontece com mulher também. O homem gosta que se vista dessa forma, ou daquela outra forma. Ela nem gosta, mas vai lá e coloca para agradar. Ou se sente tão insegura que não sabe decidir sozinha e sempre leva alguém para comprar roupa junto. E eu tô falando de uma atitude muito pequena, entendem? E essa atitude muito pequena vai começar a mudar esse padrão de pensamento e esse padrão de sentimento. Decida por você. Escolha a tua roupa sozinha. Escolha a forma de mandar mensagem sozinha. Escolha a forma com que você quer lidar com a tua vida a partir desse momento. Ai, Manoeli, mas roupa eu já escolho. Eu já mando mensagem. Então tá. E o que mais que você precisa decidir na tua vida que você tá se enrolando e que você não tá decidindo? Que você tá colocando a insegurança, o medo ou qualquer outra coisa. Entende? É isso que você precisa fazer. Eu já me empoderei, eu já coloco a roupa do jeito que eu quero. Legal. E você já vive do jeito que você é? Você já aceitou quem você é de verdade? Porque dar valor para si mesmo é um dos presentes mais bonitos
que você pode se dar, que nós podemos nos dar. Dar valor a nós mesmos é um dos maiores presentes que nós podemos efetivamente nos dar. E isso faz diferença. Sim, Miriam, cortar o cabelo ou deixar o cabelo crescer por causa do outro. Então, eu não sei como é que vai ficar mais bonito, então eu deixo que o outro decida para mim. Enquanto, você deixar o outro decidir por você, você vai estar nesse processo do quê? De autonegligência, entende? E essa autonegligência faz com que você sempre deixe para o outro esse processo de tomada de decisão, esse processo de validação do que acontece. Então, se você quer trabalhar verdadeiramente vencer, esse processo de insegurança, você precisa confortável e saudavelmente deixar de ser aquela pessoa que quer agradar e cada vez mais e mais saudavelmente se colocar em primeiro lugar. Ser exatamente quem você é. Ficar ou sair de um relacionamento por sentimento próprio, por amor próprio, por coisas que são importantes para você e não importantes para os outros. Então, para vencer a insegurança, acredite em você, dê mais valor para você e tome decisões, entendendo que você toma decisão com o melhor que você pode nesse momento e que quando essa não for a melhor decisão, você pode ser e pode fazer diferente. Isso é honesto e verdadeiro. Eu espero verdadeiramente que vocês possam aprender, muito para além de aprender com essa live, que vocês possam dar o primeiro passo de vocês após terminarem de assistir essa live. E quanto mais você conseguir confiar em você, acreditar em você, tanto melhor. O medo de dirigir. O medo de dirigir é o medo de dirigir a vida. É o medo de se colocar em primeiro lugar. Eu fiz isso na minha história. Fiquei muito tempo sem dirigir dependendo do outro. Até que um dia eu disse, chega. Eu vou dirigir o meu carro e a minha vida. E isso faz toda a diferença na nossa história. Então, cuidado para você não ficar usando essas justificativas no decorrer do processo.